Deus em Cristo seja louvado. Esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Esse ministério esteve oculto em todos os tempos, em todos os séculos, em todas as gerações. Aprove a Deus levantar no século XXI, terceiro milênio, mais um dos seus atalaias para revelar para o mundo inteiro o que as religiões precisam fazer nesses últimos tempos, antes da volta do Senhor Jesus Cristo. O inimigo das nossas almas, nesses últimos tempos, tem se infiltrado nas religiões, se passando pelo Espírito Santo, para enganar os religiosos dos últimos tempos. Os religiosos dos últimos tempos não têm nenhuma ideia quem é o inimigo das nossas almas. Os religiosos dos últimos tempos não têm uma ideia as profundezas do inimigo das nossas almas aqui na terra e a sua união íntima com as religiões dos últimos tempos. É inacreditável que eu vou revelar para os amados irmãos e ouvintes sobre as religiões dos últimos tempos. As religiões dos últimos tempos estão cheirando mal nas narinas de Deus nos céus. Você talvez fique questionando ou com dúvida por que as religiões estão cheirando mal nas narinas de Deus nos céus. Porque mais de 90% das religiões dos últimos tempos é um comércio de almas humanas na terra. E por ser um comércio de almas humanas aqui na terra, estão cheirando mal nas narinas de Deus nos céus. Será que Deus receberia nos céus como cheiros suaves esta podridão dessas religiões dos últimos tempos? Será que Deus aprovaria nos céus este comércio de almas humanas nos últimos tempos? Quem não tem entendimento pensa que todas as religiões são de Deus, só porque falam em Deus. Mais de 90% dos religiosos são tão inocentes que pensam que todas as religiões que falam em Deus, elas pertencem a Deus ou é de Deus. Já ouvi da boca de lideranças religiosas eles dizendo: ninguém toca nas igrejas, porque a igreja é de Deus, o dono das igrejas é Deus. Se realmente Deus é o dono destas religiões, ou seja, destas igrejas denominacionais, e por que as lideranças não obedecem às ordens do dono da igreja? Deus entregou todo poder e autoridade nos céus e na terra nas mãos de seu Filho Jesus Cristo. Não encontramos no Antigo Testamento a palavra igreja. A palavra igreja veio depois da nova aliança feita por nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra igreja surge no Novo Testamento. Veja Mateus 16, 18. Mateus 18, 17. A igreja de Deus aqui na terra tem um dono. E o dono da igreja de Deus aqui na terra é o seu Filho Jesus Cristo. A igreja de Deus está edificada sobre uma rocha ou sobre uma pedra. E esta pedra é o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus. Os líderes religiosos, seus fiéis, confundem o nome denominação religiosa com o nome igreja. Denominação religiosa não é igreja, é uma instituição religiosa que os povos religiosos confundem com igrejas. Cada igreja pertence ao seu fundador. Quem fundou a primeira igreja cristã aqui na terra foi o Senhor Jesus Cristo. Qual foi o nome que o Senhor Jesus Cristo deu à sua igreja aqui na terra? Quem sabe me responder com base nas escrituras o nome que Jesus Cristo deu à sua igreja? Vamos dar um exemplo. Jesus Cristo fundou a sua igreja. Se ele é o fundador da sua igreja, isso quer dizer que ele é o dono da sua igreja, porque ele é o fundador. Deus me deu um ministério. Deus me revela um ministério. Agora eu tenho que fundar uma igreja. Eu, como fundador da minha igreja, eu sou o dono da igreja, porque eu sou o fundador. E a igreja é minha, porque eu sou o fundador desta igreja. Então, quando eu convidar as pessoas para vir visitar a igreja, eu vou convidar as pessoas para vir visitar a minha igreja. Ou será que eu vou convidar as pessoas para vir visitar a igreja do Senhor Jesus Cristo? Não tenha dúvida, cada fundador de uma igreja é o dono, é o próprio fundador. Não é o Senhor Jesus Cristo que é o dono desta igreja. Se você vai fundar uma igreja, de quem é o documento que é exigido para se fundar aquela igreja? É exatamente o documento do fundador da igreja. Se a igreja realmente fosse de Jesus Cristo, nos documentos tinha que constar o nome do Senhor Jesus Cristo e não o nome de uma liderança religiosa. Toda igreja religiosa é fundada como empresa.
com CNPJ. Aonde nós encontramos a Igreja de Jesus Cristo como empresa religiosa com CNPJ? Vamos tomar como base para a nossa mensagem a carta de Judas, capítulo 1, versículo 3 a 19, que diz assim: Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de escrever-vos, exortando-vos a pelejar pela fé, que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Porque se introduziram furtivamente certos homens, que já desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Ora, quero lembrar-vos bem que já de uma vez soubesse tudo isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão para o juízo do grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se prostituído com aqueles anjos e ido após outra carne, foram postos como exemplos, sofrendo a pena do fogo eterno. Contudo, semelhantemente também estes falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, rejeitam toda a autoridade e blasfemam das dignidades. Mas quando o arcanjo Miguel disputava com o diabo a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, blasfemando de tudo o que não entendem, e naquilo que compreendem de um modo natural, como os animais irracionais, mesmo nisso se corrompem. Ai deles, porque foram pelo caminho de Caim, e por amor do lucro se atiraram no erro de Balaão, e pereceram na rebelião de Coré. Estes são os que se banqueteiam convosco nas vossas festas de caridade, pastores que se apacentam a si mesmos sem temor. São nuvens sem águas, levadas pelos ventos, são árvores sem folhas e sem frutos, duas vezes mortas, desarraigadas, ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias torpezas, estrelas errantes para as quais tem sido reservado para sempre a negrume das trevas. Para estes também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor com seus milhares de santos para executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as obras de impiedade que ímpios cometeram e de todas as duras palavras que ímpios pecadores contra eles proferiram. Estes são murmuradores, queixosos, andando segundo as suas ímpias concupiscências, e a sua boca diz coisas muito arrogantes, adulando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores, andando segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito Santo. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão na dúvida, e salvai-vos arrebatando do fogo. E de outros tende misericórdia com temor, abominando até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos ante a sua glória, imaculado e jubiloso. Ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para sempre. Amém. Amados irmãos e ouvintes, eu já estou com mais de 30 anos que sou conhecedor das Escrituras, examinador das Escrituras. Já ouvi muitas pregações pregadas por lideranças religiosas que fundaram as suas próprias igrejas. Eu nunca ouvi uma pregação de nenhum líder religioso na carta de Judas, falando sobre os falsos mestres dos últimos tempos. Talvez os amados irmãos e ouvintes nunca ouviram alguém explicar a carta de Judas nos seus originais, sem acrescentar e sem diminuir nem um tio e nem um cedilha. Agora, para que alguém tenha uma explicação original como Judas pregou,
ou alguém tem que ter a guia do Espírito de Cristo. Judas tinha o Espírito Santo. E o Espírito Santo revelou para Judas estas igrejas dos últimos tempos, agora que nós estamos vivendo no terceiro milênio. Judas fazia parte do corpo da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Judas sentiu a necessidade de escrever esta pequena carta de exortação para os finais dos tempos, que é exatamente os tempos em que nós estamos vivendo no século XXI, terceiro milênio. Tempos penosos em que os homens são amantes de si mesmos, dos prazeres deste mundo, mais amantes das coisas do mundo do que das coisas de Deus, mais amantes da mentira do que da verdade, mais amante das coisas do inimigo do que das coisas de Deus. O Espírito Santo mostrou para Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 9. Se você comparar a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 9, com a carta de Judas, capítulo 1, 3 a 19, são palavras de advertência para os finais dos tempos, que quem já parou um pouco para pensar quem são estes homens que Paulo e Judas profetizaram que iriam surgir nos últimos tempos? Estes homens são perversos e corrigiram as escrituras para benefício próprio. Veja na Bíblia corrigida, Judas 1,12. Veja na Bíblia atualizada, antes dos homens corrigirem, Judas 1,12 também. Veja Isaías 56,11 na Bíblia corrigida. Veja Isaías 56,11 na Bíblia atualizada, antes dos homens corrigirem. Tirem uma conclusão. O quanto as escrituras foram adulteradas por estes homens intitulados pastores. Vejam na Bíblia atualizada, antes dos homens intitulados pastores corrigirem. Veja Judas 1,12. Você vai encontrar o nome destes homens intitulados pastores. Na Bíblia corrigida você não vai encontrar o nome desses homens intitulados pastores. Como é o nome dos homens que estão fundando as próprias igrejas? Isaías e Judas dão os nomes destes homens que são fundadores de igrejas aqui na terra. Que eles são os pastores. Por quê? Os pastores corrigiram a Bíblia para benefício próprio. Como você pode entender, a Bíblia adulterada, Judas 1,12, se não existe a palavra pastores, como você pode entender a Bíblia adulterada, Isaías 56,11, não tem a palavra todos sem exceção. Somente o Espírito Santo pode explicar com segurança as Escrituras. Jamais quem adultera as Escrituras pode entender as Escrituras nos seus originais. Quem adultera as Escrituras é sensual e não tem o Espírito Santo na sua vida. E por isso causam divisões na terra, fundando igrejas, usando o nome do Senhor Jesus Cristo para fazerem comércio das almas que custou um preço tão alto para nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Divino Mestre. Como estas igrejas destes homens titulados pastores podem ser de Deus, se o Senhor Jesus Cristo não fundou nenhuma destas igrejas? O Senhor Jesus Cristo fundou a sua igreja, não fundou as suas igrejas. O Senhor Jesus Cristo falou a minha igreja, não falou as minhas igrejas. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem um único pastor e um único rebanho em toda a face da terra. A igreja do Senhor Jesus Cristo já era profetizada por nossos antigos sábios. Veja Eclesiastes 12, 11 a 14. O Senhor Jesus Cristo confirmou esta igreja com este único pastor em João 10, 16. E este único rebanho com este único pastor, o sábio Salomão reconheceu no seu tempo que na congregação não tem pastores, tem um único pastor. O próprio Jesus Cristo confirma as palavras do sábio Salomão em João 10, 16. Como podemos concordar com esta casta de homens que estão fundando as igrejas para eles mesmos pastorearem como pastores? Como podemos acreditar nesta casta de homens que se intitulam a si mesmos pastores nas religiões do século XXI, terceiro milênio? Quem pode meditar na carta de Judas e descobrir que estes homens fundadores destas igrejas são aqueles homens profetizados por Judas e Paulo? Veja 1 Timóteo 4, 1, 2, 2 Timóteo 3, 1 a 9, 2 Timóteo 4, 1 a 4, Judas 1, 3 a 19. Paulo dizia: o Espírito Santo me diz que nos últimos tempos muitos iriam se apostatar da fé e dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, e pela hipocrisia de homens que falam mentiras com a sua mente cauterizadas. Quem já parou para pensar
o que vem a ser uma mente cauterizada? Uma mente cauterizada não consegue compreender as profecias de Paulo e Judas sobre os falsos mestres dos últimos tempos. Uma mente cauterizada não consegue ver e nem discernir a igreja de Cristo aqui na terra. Uma mente cauterizada não vê e nem ouve a voz do bom pastor. Uma mente cauterizada não consegue ver a verdadeira luz do verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Uma mente cauterizada não vê e nem enxerga a doutrina do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Uma mente cauterizada, para eles tudo é normal, todas as igrejas são de Deus. Uma mente cauterizada acredita que os homens intitulados pastores são ungidos por Deus. Uma mente cauterizada acredita mais nos homens do que na palavra de Deus. Uma mente cauterizada tem um coração tão duro que ele prefere obedecer às palavras dos homens e desprezar as palavras de Deus. Uma mente cauterizada acredita na mentira, pensando que está crendo na verdade. Uma mente cauterizada entende as escrituras ao contrário da verdade. Uma mente cauterizada não compreende a graça do Filho de Deus. Quem cauteriza a mente das pessoas para crer na mentira, pensando que estão crendo na verdade, é os espíritos de demônios. Eles têm cauterizado as mentes das pessoas aqui na terra. E esta missão aqui na terra deles é cauterizar a mente das pessoas para eles desprezarem a verdade e abraçar a mentira. Crerem na mentira e desprezarem a verdade. Todos os religiosos dizem que a Bíblia é a sua regra de fé e conduta cristã. Mas tudo isso é hipocrisia e mente cauterizada. Porque a Bíblia, para quem tem a mente cauterizada, não é verdadeira, nem regra de fé e conduta cristã. Uma mente cauterizada tem a mente tão corrompida que ele se choca com a Bíblia a tal ponto de chamar a verdade de mentira e a mentira de verdade. Se eu perguntasse para uma pessoa que tem a mente cauterizada o que ela entende das profecias de Paulo e Judas para os sinais dos tempos, quem são os homens que se enquadram nas profecias de Paulo e Judas hoje no século XXI, terceiro milênio? Judas dá a resposta na sua carta, capítulo 1, versículo 12. Isaías também dá a resposta, quem são os homens que Judas profetizou para os sinais dos tempos. Veja Isaías 56, 11. Vamos ouvir o que o profeta Isaías disse sobre os homens que Judas profetizou para os sinais dos tempos? E estes cães são gulosos, nunca se podem fartar. Eles são pastores que nada compreendem. Todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Veja Judas 1, 10 a 13, que diz assim: estes, porém, blasfemando de tudo que não entendem, e naquilo que compreendem de um modo natural como os seres irracionais, mesmo nisso se corrompem. Ai deles, porque foram pelo caminho de Caim, e por amor do lucro se atiraram no erro de Balaão, e pereceram na rebelião de Coré. Estes são os escolhos em vossos ágapes, quando se banqueteia convosco, pastores que se apacentam a si mesmos, sem temor, são nuvens sem água, levadas pelos ventos, são árvores sem folhas nem frutos, duas vezes mortas, desarraigadas, ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias torpezas, estrelas errantes, para as quais tem sido reservado para sempre o negrume das trevas. Quem tem a mente cauterizada não consegue raciocinar quem são estes homens que Isaías e Judas estão falando. Estes homens que Isaías e Judas nos mostram nas suas profecias têm o primeiro lugar no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Quem tem a mente cauterizada não sabe quem são os cães do Apocalipse 22, 15, Isaías 56, 11, Judas 1, 10 a 13. Podemos dizer, sem medo de estarmos fazendo um julgamento precipitado, mais de 90% dos religiosos do século XXI não compreendem as escrituras nos seus originais. E principalmente estas três passagens das escrituras que eu acabei de mostrar, que são elas Isaías 56, 11, Judas 1, 10 a 13, Apocalipse 22, 15. Quem nós podemos atribuir hoje no século XXI? Quem são os cegos que estão guiando cegos? O próprio Jesus Cristo nos dá a resposta em Mateus 15, 6 a 20. Veja que o próprio Jesus Cristo diz: bem profetizou de vós Isaías a vosso respeito.
Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas e preceitos dos homens. Assim, por causa da vossa tradição, me validais a palavra de Deus. De quem o profeta Isaías profetizou no capítulo 56, 11? De quem Judas profetizou no capítulo 1, versículo 3 a 19? Quem são os cães do Apocalipse 22, 15? Quem o anjo do Senhor Jesus Cristo falou para João na ilha de Patmos? Que eram os cães. Os homens que têm a mente cauterizada não aceitam as escrituras como verdades práticas e como inspiração divina do Espírito Santo. Os homens que têm a mente cauterizada não compreendem as profecias a respeito de quem as profecias estão falando. O próprio Jesus Cristo disse: bem profetizou de vós Isaías a vosso respeito. A respeito de quem Isaías profetizou no capítulo 56, 11? A respeito de quem Judas profetizou no capítulo 1, 3 a 19? Para quem o anjo do Senhor Jesus Cristo profetizou em Apocalipse 22, 15? Quem são os cães que não vão poder entrar na cidade santa? A própria profecia de Isaías 56, 11 mostra quem são os cães do Apocalipse 22, 15. Que não vão poder entrar na cidade santa, a nova Jerusalém celestial. Será que um homem com a mente cauterizada consegue entender quem são os cães do Apocalipse 22, 15? Quem são os cães de Isaías 56, 11? Quem são os homens comparados a nuvens sem águas, estrelas errantes para as quais está reservada a negrume das trevas? Realmente, quem são os homens que Isaías chamou de cães preguiçosos? Qual é o título destes homens hoje no século 21? Que o profeta Isaías chamou de cães preguiçosos. É duro se ouvir uma profecia desta natureza hoje no século 21. Com tantos homens intitulados pastores nas igrejas aqui na terra. Como o nosso assunto é igrejas, vamos comentar um pouco nas igrejas do Apocalipse. Vemos 7 igrejas. Entre as 7 igrejas estava a igreja do Senhor Jesus Cristo. Qual das 7 igrejas era a igreja do Senhor Jesus Cristo? Quem tem a mente cauterizada não sabe qual era a igreja do Senhor Jesus Cristo daquelas igrejas do Apocalipse. Se olharmos para as igrejas do Apocalipse, se olharmos para as igrejas do século XXI, terceiro milênio, não está fazendo muita diferença das igrejas do Apocalipse para as igrejas do século XXI, terceiro milênio. A única igreja que o Senhor Jesus Cristo não encontrou defeito e nem hipocrisia e nem apostasia foi a igreja de Filadélfia. Um homem com a mente cauterizada não consegue saber entre as 7 igrejas do Apocalipse qual é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque para os homens que têm a mente cauterizada, todas as igrejas são de Jesus Cristo. Mas uma só é a igreja de Jesus Cristo. Como ele mesmo disse, a minha igreja. Ele não disse as minhas igrejas. A igreja de Jesus Cristo tem um só pastor e um só rebanho em toda a face da terra. Veja que todas as igrejas têm pastores e rebanhos. E cada rebanho tem o seu pastor individualmente, um do outro ou uma da outra. Se cada igreja tem o seu pastor, isso quer dizer que estas igrejas não é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo não tem pastor e nem tem rebanhos. Veja, as igrejas do Apocalipse, quando o Senhor Jesus Cristo manda escrever 7 cartas às 7 igrejas, ele não diz escreva 7 cartas às 7 igrejas e cada carta endereçada a um pastor. Foi dito escreve 7 cartas aos 7 anjos das 7 igrejas. Não foi dito escreve 7 cartas aos 7 pastores das 7 igrejas. Ao anjo da igreja em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras. Para cada igreja, uma carta de advertência. A carta era endereçada ao líder da igreja de Éfeso. Em cada igreja tinha um problema diferente uma da outra. O líder da igreja de Éfeso tinha deixado o primeiro amor, ou seja, tinha deixado a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo para seguir outras doutrinas diversas. O Senhor Jesus Cristo manda dizer para o líder da igreja de Éfeso que se ele não voltar ao primeiro amor, ele vai tirar a liderança que ele confiou nas suas mãos.
Na carta à igreja de Esmirna, o Senhor Jesus Cristo diz para o líder da igreja: eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, porém são sinagoga de Satanás. Não temos o que há de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais tentados ou provados, tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Carta ao anjo da igreja em Pérgamo. Diz o Senhor Jesus Cristo: sei aonde habitas, que é aonde está o trono de Satanás. O líder da igreja de Pérgamo tinha algumas qualidades boas, mas tinha fiéis na igreja seguindo a doutrina de Balaão e a doutrina dos Nicolaítas. Duas doutrinas que o Senhor Jesus Cristo nunca aprovou dentro das igrejas de Pérgamo. Satanás estava entronizado na igreja de Pérgamo. Será que é uma igreja que Satanás está entronizado? Esta igreja é de Deus e de Jesus Cristo? Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus: conheça as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comer das coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que ela se arrependesse da sua prostituição, mas ela não se arrependeu da sua prostituição. Uma igreja que aprova a profetisa Jezabel dentro dela é uma igreja de Deus e de Jesus Cristo? Quem são as Jezabéis nas igrejas do século XXI, terceiro milênio? Sempre se atribui a culpa de uma igreja não andar na sã doutrina do Senhor Jesus Cristo. A culpa está no seu líder, que não ensina aos seus fiéis a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo para eles. E era o que estava acontecendo com as igrejas do Apocalipse. Cada igreja tinha o seu líder, mas o líder não estava obedecendo ao primeiro amor. Quem é o primeiro amor? O primeiro amor é a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo, a qual os líderes das igrejas não estavam permanecendo no primeiro amor. Qual é um líder religioso hoje no século XXI que não tolera Jezabel dentro dela? Qual é uma igreja hoje no século XXI que não tem a doutrina de Balaão dentro dela? Qual é uma igreja hoje no século XXI que Satanás não está entronizado nos púlpitos das igrejas, com as suas doutrinas malignas e as modas e as pinturas da rainha Jezabel? Qual é uma igreja hoje no século XXI que não tem um líder bonzinho, que não tolera Jezabel dentro dela? Quantas e quantas igrejas hoje no século XXI estão representando a igreja de Tiatira? As Jezabéis profetizando para as igrejas? E o líder apoiando tudo que a Jezabel ensina na igreja. Quem apoia Jezabel dentro da igreja está apoiando maldição na igreja, porque todos sabem que Jezabel era uma mulher maldita, como está escrito em 2 Reis 9, 30 a 34. É bem melhor dar apoio às mulheres que imitam a Maria, mãe do Senhor Jesus Cristo, do que dar apoio às mulheres que imitam Jezabel. Maria, a mulher bendita; Jezabel, a mulher maldita. Veja o que o Senhor Jesus Cristo manda escrever para o líder da igreja em Sardes. Isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas: conheço as tuas obras, tens nome de que vives, mas estás morto. Uma igreja com um líder morto, como estão os seus fiéis? Todos confirmados para morrer também. Neste caso, é morto guiando morto, é cego guiando cego. Vão cair todos no abismo da perdição. As obras do líder da igreja de Sardes não eram obras boas para se apresentar diante de Deus. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: isto diz o que é verdadeiro e santo, e que tem a chave de Davi, e que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tens poucas forças, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei
que eles venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Portanto, guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a face da terra. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem venceu farei coluna no templo de meu pai, donde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome de meu pai e o nome da cidade de meu pai, a Nova Jerusalém, que desce dos céus, da parte do meu pai, e também o meu nome novo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Filadélfia, a única igreja que Deus não achou falha e nem apostasia dentro dela. Filadélfia tinha um líder como Pedro, que era o exemplo do rebanho. Não era mercenário e nem salteador. O líder da igreja de Filadélfia sabia que a igreja que ele liderava tinha um pastor verdadeiro, que tinha a chave de Davi. Só ele abria e só ele fechava. Diante do líder da igreja de Filadélfia tinha uma porta aberta. E quem é esta porta que ninguém pode fechar? Esta porta é o Senhor Jesus Cristo. Esta porta é o próprio Jesus Cristo, que estava diante da igreja de Filadélfia. E o próprio Jesus Cristo disse, como nós mesmos podemos ver em João 10:9, eu sou a porta, quem entrar por mim, salvar-se, entrará e sairá e achará pastagem. A igreja de Filadélfia tinha um líder que reconhecia o Senhor Jesus Cristo como seu único pastor. Jamais o líder da igreja de Filadélfia queria ser intitulado pastor. Por quê? Ele sabia muito bem que o seu divino mestre tinha dito em João 10:1-16, que na sua igreja não tem homens intitulados pastores, na sua igreja tem um só pastor, tem um só rebanho. Quem prestou atenção que a conversa do Senhor Jesus Cristo com a liderança da igreja de Filadélfia foi uma conversa totalmente diferente da conversa que ele teve com as outras igrejas. Em todas as igrejas tinha alguém que assim mesmo estando em uma igreja que Satanás habitava, mas tinha gente boa. Mas a pior igreja que o Senhor Jesus Cristo viu na terra foi a igreja que estava em Laodiceia. A igreja de Laodiceia estava toda desviada, a ponto do Senhor Jesus Cristo jogar para fora da sua presença. A igreja de Laodiceia tinha expulsado o Senhor Jesus Cristo para fora da igreja, para botar um homem titulado pastor. O líder da igreja de Laodiceia botou Jesus Cristo para fora da sua igreja e fechou a porta. E Jesus Cristo, do lado de fora, batendo na porta e pedindo para eles abrir a porta para ele entrar. O barulho da igreja de Laodiceia era tão grande que eles não ouviam Jesus Cristo batendo na porta pedindo para entrar. O líder da igreja de Laodiceia botou Jesus Cristo para fora da igreja em um dia que eles têm como um dia mais precioso para eles, que é o dia da ceia. Para os líderes religiosos, o dia da ceia é o dia mais importante para eles. Não sei o que importância tem a ceia para as lideranças religiosas, se o Senhor Jesus Cristo estava do lado de fora da igreja, batendo na porta deles, pedindo para eles abrirem. Os líderes da igreja e os seus fiéis, ceando na maior alegria, e o Senhor Jesus Cristo triste do lado de fora da igreja, batendo na porta, dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com eles e eles comigo. Amados irmãos e ouvintes, a igreja de Laodiceia é o espelho para mais de 90% das igrejas do século XXI, do terceiro milênio. Os irmãos e ouvintes sabem porque os líderes da igreja de Laodiceia botaram o Senhor Jesus Cristo para fora da igreja, porque Jesus Cristo disse que os pastores da igreja de Laodiceia não eram pastores, e sim uns mercenários, ladrões e salteadores. Veja João 10:1-16. Para os líderes da igreja de Laodiceia, o Senhor Jesus Cristo é um herege, promotor de sedições. Ou seja, para os líderes da igreja de Laodiceia, o Senhor Jesus Cristo é um falso profeta, pregador de heresias. Então foi por isso que os líderes da igreja de Laodiceia botaram o Senhor Jesus Cristo para fora da igreja. E isso num dia de ceia. Imagine uma ceia celebrada sem a presença do Senhor Jesus Cristo. Que valor tem uma ceia sem a presença do Senhor Jesus Cristo?
mas para as lideranças religiosas e para os seus fiéis tem muito valor a ceia, mesmo celebrada sem o Senhor Jesus Cristo, porque os líderes são mágicos. Depois da oração feita pelos líderes, o pão e o vinho se tornará em carne e sangue. E todos que comerem do pão, e todos que beberem do vinho, se eles comerão a carne do Senhor Jesus Cristo e beberão o sangue do Senhor Jesus Cristo. Mais de 90% das lideranças religiosas nunca entenderam a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, 17 a 34, sobre a ceia do Senhor Jesus Cristo. Ler texto sem contexto vira pretexto. Isto é o que mais de 90% das igrejas do século XXI está fazendo, lendo textos sem contextos e fazendo pretexto com a ceia do Senhor Jesus Cristo. Se Paulo estivesse pessoalmente no nosso meio hoje, no século XXI, terceiro milênio, ele aplicaria as mesmas palavras que está escrito em 1 Coríntios 11, 17 a 34, para as lideranças religiosas do século XXI. Será que Paulo aprovaria esta ceia celebrada por mais de 90% das religiões do século XXI? Paulo desaprovaria estas ceias celebradas por mais de 90% das igrejas do século XXI, no terceiro milênio. Mais de 90% dos líderes religiosos ocultam as verdades das Escrituras para os seus fiéis, como eles fazem com a ceia. Escondem as verdades da ceia para os seus fiéis. Vejam que nas ceias eles lêem somente as passagens das Escrituras que não falem no erro da celebração da ceia deles. Começam a leitura do versículo 23 em diante do capítulo 11. Por quê? Não começar dos versículos 17 em diante? Porque não dizer, poderia ler o capítulo 11, versículo 1 a 34 todo. Paulo começa dizendo: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Será que esta ceia celebrada por mais de 90% das igrejas do século XXI tem a aprovação de Jesus Cristo e de Paulo? Não, e não, 1000 vezes não. O Senhor Jesus Cristo e Paulo jamais aprovaria esta ceia celebrada por mais de 90% das igrejas do século XXI, terceiro milênio. Aonde se celebram as ceias? É claro que se celebram as ceias nas igrejas. Vemos as 7 igrejas em Apocalipse. No meio das 7 igrejas só tinha uma verdadeira. As outras eram falsas igrejas, usando o santo nome de Deus em vão. Veja como o Senhor Jesus Cristo viu as 7 igrejas no livro do Apocalipse. A verdadeira igreja é a igreja que estava em Filadélfia. A única igreja fiel e que perseverou na doutrina do Senhor Jesus Cristo e não se apostatou da fé em Cristo. Todas as outras igrejas deixaram o primeiro amor, deram-se as mãos em comum acordo com o inimigo de Deus, e o inimigo tinha a primazia nas igrejas, estava entronizado nas igrejas. Vejam o que fez o líder da igreja de Laodiceia: botou o Senhor Jesus Cristo para fora da igreja, isso no dia de ceia. Jesus Cristo, quando foi expulso da igreja no dia de ceia, ele ficou muito tempo na porta da igreja, batendo e pedindo para eles abrir a porta para ele entrar. Mas eles não abriram. Então Jesus foi bater nas portas das casas. Chegando nas portas das casas, dizia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. O Senhor Jesus Cristo bateu muito tempo na porta da igreja de Laodiceia e não ouviu resposta de quem estava lá dentro. Então o Senhor Jesus Cristo agora vai bater nas portas das casas. O Senhor Jesus Cristo bateu muito tempo nas portas das igrejas para ver se alguém abria a porta para ele entrar e ensinar como celebrar a ceia de um modo correto e verdadeiro. Como Paulo ensinou na igreja em Coríntios. O Senhor Jesus Cristo, olhando dos céus para esta baixa terra, está contemplando tudo o que as lideranças religiosas estão fazendo com as igrejas na terra, dizendo que são pastores ungidos por Deus para pastorearem as igrejas na terra. O Senhor Jesus Cristo diz para estes homens que são intitulados pastores: aonde vocês encontram nas Escrituras eu intitulando pastores para apacentar a minha igreja na terra? Eu disse a Pedro que apacentasse as minhas ovelhas.
que apacentasse os meus cordeiros, mas não intitulei Pedro como pastor. Eu disse que na minha igreja tinha um só pastor e um só rebanho em toda a face da terra. Diz o Senhor Jesus Cristo para as lideranças religiosas das igrejas: eu não aprovo homens titulados pastores na minha igreja na terra. Pedro disse que era um exemplo do rebanho. Veja 1 Pedro 5, 1 a 4. Pedro não disse que era pastor do rebanho e não o pastor da igreja de Deus aqui na terra. Pedro conhecia muito bem aquelas palavras do seu divino mestre que está escrito em João 10, 1 a 16. Pedro não queria ser mercenário, queria ser o exemplo do rebanho. Não como dominador do rebanho, mas como exemplo do rebanho. Os pastores são dominadores dos seus rebanhos. As ovelhas estão debaixo do jugo dos seus pastores. Os pastores são muito rigorosos com as suas ovelhas. Se as suas ovelhas não dizimarem 10% do seu salário da sua renda para os seus pastores, o seu pastor lhes chama de roubadores de Deus e ladrão. E por roubarem a Deus, nos dízimos não tem salvação nem o direito de entrar no reino de Deus. Como um líder de uma igreja desta natureza pode ser a igreja do Senhor Jesus Cristo? Como um líder que ensina uma doutrina que o Senhor Jesus Cristo não ensinou quando ele esteve nesta baixa terra, pode ser ungido por Deus? Será que Deus iria ungir homens como pastores para colocar no lugar do seu Filho Jesus Cristo nas igrejas? Desde o Antigo Testamento que Deus tinha feito uma promessa para os seus profetas antigos, que iria levantar na terra um pastor que não comesse carne das ovelhas, que não bebesse sangue das ovelhas, nem se vestisse da lã das ovelhas. Veja, a promessa de Deus para os seus profetas, Ezequiel 34, 1 a 31, Ezequiel 37, 15 a 28. Deus falou pela boca do seu servo Ezequiel que iria suscitar na terra um só pastor para apacentar suas ovelhas aqui na terra. Porque aqueles homens que se diziam ser pastores tinham se enfadado de Deus e Deus também tinha se enfadado deles. Então o Senhor Jesus Cristo é o pastor prometido por Deus aos santos profetas. O próprio Jesus Cristo confirma tudo isso em João 10, 1 a 16. Mas as igrejas fundadas pelos homens não compreendem a linguagem do Espírito Santo quando falava aos seus profetas no passado, que iria suscitar na terra um só pastor para apacentar suas ovelhas que estavam entregues a todas as feras do campo. Deus cumpriu tudo o que tinha prometido aos seus profetas e suscitou na terra um pastor verdadeiro para cuidar da sua igreja na terra, ou seja, para apacentar suas ovelhas na terra. Deus destruiu todos aqueles pastores que eram ungidos pelos homens, como está escrito em Zacarias 11, 8, Zacarias 10 e 3. Zacarias foi o penúltimo profeta do Antigo Testamento. O último profeta do Antigo Testamento foi o profeta Malaquias. E Malaquias profetizou de João Batista, que havia de vir para preparar o caminho do bom pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, profetizado por Ezequiel 34, 1 a 31 e Ezequiel 37, 15 a 28. O Elias profetizado por Malaquias, que haveria de vir antes do Senhor Jesus Cristo, é João Batista. O próprio Jesus Cristo confirma tudo isso. Veja que Jesus Cristo disse que João era o Elias que havia de vir. João preparou o caminho do Senhor Jesus Cristo, porque ele sabia que o Senhor Jesus Cristo era o pastor verdadeiro profetizado pelos profetas antigos. João sabia que Deus iria entregar todo o poder e autoridade nas mãos do seu Filho Jesus Cristo. Com a vinda do Filho de Deus a esta baixa terra, estava descartado todos aqueles pastores do Antigo Testamento. No tempo do profeta Zacarias, Deus começou a destruir os pastores. A cada mês, Deus destruía 3 pastores. Vocês já imaginaram quantos anos de Zacarias até o nascimento do Senhor Jesus Cristo? De Zacarias até o nascimento do Senhor Jesus Cristo foi suficiente para Deus destruir todos os pastores da face da terra. Se em cada mês Deus destruía 3 pastores, então não tenha dúvida que de Zacarias até o nascimento de Jesus Cristo, Deus destruiu todos os pastores da face da terra. Talvez muitos religiosos não sabem a causa, o porquê Deus destruiu 3 pastores num só mês, no tempo do profeta Zacarias. O próprio livro de Zacarias
ele está a resposta. Porque Deus destruiu 3 pastores todo mês. Zacarias 10:3, Zacarias 11:8. Deus estava irado contra aqueles pastores, porque os pastores tinham se enfadado de Deus e Deus também tinha se enfadado deles. Será que o que estava acontecendo no tempo do profeta Zacarias não está acontecendo hoje no século XXI, terceiro milênio? Os pastores não estão enfadados de Deus e Deus não está enfadado deles? Está sim. Os pastores estão enfadados de Deus e Deus também está enfadado dos pastores. Aí você me pergunta, e por que Deus ainda não destruiu nenhum pastor aqui na terra? Como no tempo de Zacarias? No tempo de Zacarias, quem prevalecia era a lei. Hoje quem prevalece na terra é a graça do Filho de Deus. Veja Hebreus 10:28, que diz que no tempo da lei, quem transgredisse a lei de Moisés morria sem misericórdia, com a testemunha de 2 ou 3 pessoas. O Filho de Deus veio trazer a esta baixa terra o perdão, o amor, a justiça e a misericórdia. Vejam, muitas vezes, os apóstolos pediram para que o Senhor Jesus Cristo permitisse que eles fizessem como Elias fez. Pedir para descer fogo dos céus para consumir aqueles rebeldes que não queriam receber Jesus Cristo nas suas terras. Veja Lucas 9:51-56. Os discípulos se indignaram contra aqueles povos que não receberam Jesus Cristo e os seus discípulos, porque eles iam em direção a Jerusalém. Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumi-las? Como fez Elias com os mensageiros do rei Acabe? Jesus, voltando para os seus discípulos, disse para eles: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas veio para salvar a vida dos homens. E foram para outra aldeia. Se nós estivéssemos na lei, com certeza Deus já tinha destruído muitos pastores hoje no século XXI, terceiro milênio. Por quê? Os pastores estão enfadados de Deus e de Jesus Cristo. E enfadado também desses pastores está o Senhor Jesus Cristo. Hoje no século XXI, terceiro milênio. Só que tem uma coisa que o Senhor Jesus Cristo vai fazer com os pastores. Deus vai abrir os olhos desta nação religiosa que acreditam nesses homens titulados pastores, para eles entenderem as escrituras nos seus originais, assim como elas foram escritas. Quando Deus abrir os entendimentos desta nação religiosa, eles entenderão as escrituras nos seus originais. Já tem centenas e centenas de pessoas religiosas que Deus abriu seus olhos e eles estão entendendo as escrituras nos seus originais. Como os religiosos podem entender as escrituras nos seus originais se o Senhor Jesus Cristo não abriu seus entendimentos ainda? Vejam o que aconteceu com aqueles discípulos de Emaús. Enquanto o Senhor Jesus Cristo não abriu seus entendimentos, eles não entenderam nada. O Senhor Jesus Cristo andando ao lado deles, lado a lado com eles, e eles não conheciam que era Jesus Cristo que andava com eles na estrada de Emaús. Veja Lucas 24:1-53. Depois de toda aquela conversa de Jesus Cristo com os discípulos, e os seus discípulos já estavam de olhos abertos, os entendimentos restaurados, Jesus diz para os seus discípulos: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda com vocês, que importava que o Filho do Homem cumprisse toda a lei de Moisés e tudo o que estava escrito a respeito dele nos profetas e nos salmos. Então abriu os entendimentos deles para que compreendessem as escrituras nos seus originais. Podemos dizer sem medo de estar fazendo julgamento precipitado: mais de 90% das lideranças religiosas e os seus fiéis andam na estrada de Emaús sem entendimento para compreenderem as escrituras. Quem anda na estrada de Emaús não pode entender as palavras que Jesus disse em João 10:1-16. O que Isaías disse na sua profecia, no capítulo 56, versículo 11. O que o anjo do Senhor Jesus Cristo disse em Apocalipse 22:15. Será que o homem titulado pastor tem o seu entendimento aberto para entender muitas passagens das escrituras nos seus originais? Vou lhe dar uma dica para você entender as escrituras nos seus originais.
sem acrescentar e sem diminuir nem um tio e nem um cedilha. Primeira dica: não brinque com o Espírito Santo. Não discorde com nenhuma das palavras do Senhor Jesus Cristo. Não brinque de ser cristão. Não brinque de ser pastor. Não use o santo nome de Deus em vão. Não aplique a lei de Moisés nas pessoas que foram compradas por um alto preço. Apague da sua mente Malaquias 3:10. Deixe o Espírito Santo fazer morada no seu coração para que você compreenda as Escrituras Sagradas nos seus originais. Veja João 14:26. Se as Escrituras foram inspiradas pelo Espírito Santo, como alguém aqui na terra, fazendo oposição contra o Filho de Deus, pode entender as Escrituras nos seus originais? Mais dicas para você compreender as Escrituras nos seus originais. Nunca abra a sua boca para dizer: eu sou um pastor. Só pisou um homem aqui nesta baixa terra que pôde usar esta palavra, eu sou. Jesus Cristo disse: eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o pastor da minha igreja na terra, não há outro além de mim. Eu não dou a minha glória de pastor para homem nenhum aqui na terra. A minha igreja na terra não tem pastores, tem um só pastor. Na minha igreja na terra ninguém pode acrescentar, nem diminuir, nem um tio, nem um cedilha das minhas palavras que eu disse quando eu estive nesta baixa terra. Disse Jesus em Lucas 6,46, porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando? Ou não faz o que eu vos mandei fazer? A igreja de Cristo tem que fazer o que ele mandou fazer. O que ele não mandou fazer, não precisamos nem fazer e nem praticar. Devemos fazer somente o que Jesus Cristo mandou fazer e praticar. O Senhor Jesus Cristo mandou ungir pastores para apacentar a sua igreja na terra. O Senhor Jesus Cristo mandou cobrar 10% do salário da renda das igrejas para sustento das lideranças religiosas que ficam à frente das igrejas dizendo que são pastores. O Senhor Jesus Cristo mandou fundar igrejas aqui na terra. O Senhor Jesus Cristo mandou alguém fundar igrejas aqui na terra com nome de fantasia. O Senhor Jesus Cristo mandou alguém sem titular pastor aqui na terra. O Senhor Jesus Cristo mandou os seus fiéis pagarem dízimos sob pretexto que se não pagassem estariam roubando a Deus. Vamos dar algumas dicas para os irmãos e ouvintes conhecerem a igreja de Cristo aqui na terra. A igreja de Cristo é formada de pessoas fiéis ao Senhor Jesus Cristo e à sua palavra. A igreja do Senhor Jesus Cristo não pode acrescentar nem diminuir nem um tio nem um cedilha do que o Senhor Jesus Cristo mandou fazer quando ele esteve nesta baixa terra. A igreja de Cristo está firmada no Novo Testamento, de Mateus ao Apocalipse. A igreja de Cristo não precisa da lei de Moisés para sobreviver aqui na terra. A igreja de Cristo sobrevive da sua misericórdia e da sua graça. A igreja sobrevive da graça de Cristo aqui na terra, como está escrito em João 1, 16 e 17. Porque nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. A igreja de Cristo não pode fazer memória da lei de Moisés. A igreja que faz memória da lei de Moisés para sobreviverem aqui na terra, estão caídas da graça de Cristo, estão separadas de Cristo. Não faz parte de Cristo aqui na terra. A igreja de Cristo é a primitiva, que começou em Lucas 6, 12 a 16. A igreja de Cristo foi formada com 12 homens, dentre os quais foi chamado de apóstolos e discípulos. Mais tarde, com o crescimento, Jesus Cristo mandou de 2 em 2 para anunciar o reino de Deus para as pessoas. A igreja de Cristo foi fundada do ano 29 para o ano 30 da nossa era cristã. Então a primitiva igreja foi fundada na terra por Jesus Cristo. Depois, com o passar dos tempos, foram fundando igrejas que são reconhecidas como seita. Os religiosos e suas lideranças não têm nenhuma ideia o que vem a ser uma seita.
Toda igreja que não for fundamentada na doutrina de Jesus Cristo e de seus apóstolos é uma seita. Será que podemos considerar mais de 90% das igrejas do século XXI como seitas ou não são seitas? Ou elas estão fundamentadas em Jesus Cristo e em seus apóstolos? Quem anda na estrada de Emaús não sabe discernir a igreja de Cristo e as seitas, porque Paulo abandonou a seita dos fariseus para seguir a Jesus Cristo e fazer parte da sua igreja aqui na terra. Saulo, como seitário, perseguia a igreja de Cristo. E o primeiro sinal de uma igreja, hoje no século XXI, fazer parte de uma seita ou da seita dos fariseus, é perseguir a igreja de Cristo, como Saulo perseguia. Vemos na estrada de Emaús, todos que andam nelas estão de entendimentos fechados, não compreendem as escrituras. Estrada de Emaús, estrada de Damasco. Na estrada de Emaús, os discípulos de Emaús reconheceram a Jesus Cristo depois. Na estrada de Damasco, Jesus Cristo falava com Saulo e ele não sabia quem falava com ele. Saulo pergunta para a voz que falava com ele na estrada de Damasco: quem és tu, Senhor? A voz respondeu para Saulo: eu sou Jesus Cristo, aquele que tu persegue. Mais de 90% das igrejas do século XXI andam na estrada de Emaús e na estrada de Damasco. As igrejas que andam na estrada de Emaús têm mais chance de abrir os seus olhos para entender as escrituras. As igrejas mais difíceis de abrir os olhos para entender as escrituras é as igrejas que andam na estrada de Damasco. As igrejas que andam na estrada de Damasco só vão abrir os olhos para entender as escrituras quando o Senhor Jesus Cristo fizer um milagre dos céus, como ele fez com a vida de Saulo. Pense em uma igreja de povos incrédulos. Esta igreja que anda na estrada de Damasco são igual a Saulo, persegue a igreja de Cristo, chamando de seita e heresia, e que os povos da igreja do Senhor Jesus Cristo são seus maiores inimigos. Estas igrejas que ensinam ou que consideram a igreja de Cristo como inimiga são seguidores de Saulo, são seguidores da seita dos fariseus, como Saulo seguia. Saulo teve o privilégio de ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo na estrada de Damasco. Será que as igrejas farisaicas que seguem a seita dos fariseus hoje no século XXI vão ter o privilégio de Saulo, ou o privilégio que Saulo teve de ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo na estrada de Damasco? Provera Deus que estas igrejas que andam na estrada de Damasco e de Emaús ouçam a voz do bom pastor antes da última trombeta tocar. Depois que a última trombeta tocar, o tempo da graça passou. Ninguém tem mais chance de ouvir a voz do bom pastor. Depois do toque da última trombeta, é só aguardar o juízo final, como o Senhor Jesus Cristo nos mostrou em Mateus 25, 31 a 46. Naquele dia ninguém tem mais nenhuma chance de quem estiver à esquerda passar para a direita e de quem estiver à direita passar para a esquerda. A igreja de Cristo, à sua direita para ouvir ele dizer: vinde bendito meu Pai. As igrejas dos pastores à esquerda para ouvir ele dizer: apartai-vos de mim, malditos, praticadores de iniquidade. Vão para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus seguidores. Todos que andam na estrada de Damasco e na estrada de Emaús têm uma chance hoje ao ouvir o porta-voz de Deus na terra. Não deixem para ouvir a voz de Deus somente naquele grande dia. Aquele dia é tarde demais. O dia hoje, ao ouvir a voz do Espírito Santo falando ao seu coração, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa para fazer morada para sempre. Não rejeitem aquele que vos fala aqui na terra, porque quem está divertindo as igrejas hoje no século XXI não é uma voz qualquer que você está acostumado a ouvir nas igrejas que os homens são pastores. A voz que você está ouvindo é a voz de um porta-voz de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Um porta-voz de Deus não pode defender religiões e nem lideranças religiosas, porque lideranças religiosas nunca
alegrou o coração de Deus aqui na terra. Foi os homens que mais entristeceram a Deus aqui na terra. Quem conhece a história dos líderes religiosos do tempo dos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel e Zacarias, e no tempo em que o Filho de Deus esteve nesta baixa terra, se os profetas não apoiaram os homens titulados pastores, o próprio Filho de Deus também não deu apoio aos pastores, aos homens titulados pastores. Então, quem dá apoio a estes homens que se intitulam a si mesmos pastores? Sabe quem dá apoio a estes homens titulados pastores aqui na terra? É o mundo e suas religiões, porque não tem um povo mais enganados aqui na terra do que os religiosos. É o lugar melhor que o inimigo achou para enganar os povos aqui na terra. É dentro das religiões. Foi nas religiões o lugar que o inimigo achou melhor para enganar as igrejas da terra. Quem conhece a história das igrejas do Apocalipse tem pavor às religiões. Tudo que Deus faz, o seu inimigo faz parecido com o que Deus faz aqui na terra. O que Deus faz é real e verdadeiro. O que o inimigo faz é mágica, falso e mentiroso. Jesus Cristo fundou a sua igreja, o inimigo fundou as suas igrejas para enganar os religiosos da terra. Jesus Cristo fundou a sua igreja e disse que na sua igreja tinha um só pastor. O inimigo fundou as suas igrejas e elegeu milhares e milhares de pastores para apacentar suas igrejas na terra. Jesus Cristo disse que a sua igreja é um só rebanho, pastoreada por um único pastor. O inimigo constituiu os seus rebanhos com milhares e milhares de pastores para apacentar as suas igrejas na terra. Aquelas 7 igrejas do Apocalipse representam todas as igrejas da terra. Só tem uma igreja verdadeira nas igrejas do Apocalipse. 6 igrejas o inimigo tinha primazia, estava entronizado nos púlpitos das igrejas. A igreja do Senhor Jesus Cristo estava em Filadélfia. O anjo do Senhor Jesus Cristo fez uma promessa com o líder da igreja que estava em Filadélfia, que vinha muitos das igrejas de sinagoga de Satanás, que o inimigo estava entronizado. Eles vinham se prostrar na igreja de Jesus Cristo que estava em Filadélfia, confessando que realmente Filadélfia tem um pastor verdadeiro que não engana ninguém. A discórdia era grande das 6 igrejas contra a igreja de Jesus Cristo que está em Filadélfia. O Senhor Jesus Cristo disse para o líder da igreja que estava em Filadélfia: você ainda vai contemplar os irmãos destas igrejas que Satanás está entronizado, vêm se prostrar aos teus pés, confessando que esta é a verdadeira graça de Deus na terra. Que as 6 igrejas odiavam com ódio mortal a igreja de Filadélfia. Em todas as cartas tinha uma repreensão para cada igreja. A única igreja que não teve repreensão foi a carta ao líder da igreja que estava em Filadélfia. A igreja de Filadélfia não foi uma carta como foi escrita para as outras igrejas. Foi uma carta totalmente diferente. A carta das outras igrejas era de repreensão e chamando as igrejas para o arrependimento e voltar aos originais ou ao primeiro amor. Das 7 igrejas do Apocalipse, a única igreja que não abria as portas para o inimigo entrar era a igreja que estava em Filadélfia. Amados irmãos e ouvintes, se vocês não sabem qual é a igreja do Senhor Jesus Cristo, vou lhe dar uma dica para vocês encontrar a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. A igreja do Senhor Jesus Cristo é aquela mesma igreja que estava em Filadélfia há quase 2000 anos passado. Veja Apocalipse 3, 7 a 13. Compare as igrejas do Apocalipse com as igrejas do século XXI. A igreja mais frequentada hoje no século XXI é a igreja de Laodiceia. Laodiceia é a igreja que mais de 90% das igrejas do século XXI se espelham nela. Laodiceia é a mãe das outras igrejas, a mãe de mais de 99% das igrejas do século XXI. Não se esqueçam que a igreja do Senhor Jesus Cristo não tem pastores, tem um só pastor. Não se esqueçam que a igreja do Senhor Jesus Cristo não tem rebanho, tem um só rebanho. E não tem a sombra da lei de Moisés dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nem tem
a lei de Malaquias 3:10 na igreja do Senhor Jesus Cristo. Igreja que tem um homem titulado pastor e a doutrina do dízimo, não é a igreja do Senhor Jesus Cristo, é a igreja dos homens, fundada pelos homens aqui na terra. A igreja do Senhor Jesus Cristo é fundamentada na sua graça. As igrejas dos homens é fundamentada na lei de Moisés. O primeiro sinal das igrejas não serem igrejas de Deus e de Jesus Cristo é ter homens intitulados pastores e a doutrina do dízimo. Finalmente, como é o nome da igreja do Senhor Jesus Cristo? Com tantos nomes de tantas igrejas dizendo que é a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, a igreja do Senhor Jesus Cristo não tem comunhão com o inimigo das nossas almas e nem com falsas doutrinas e falsos cristos e falsos profetas. A comunhão da igreja de Cristo aqui na terra é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. A igreja de Cristo está se preparando para cantar o hino da vitória, que nunca foi cantado por ninguém aqui nesta baixa terra. Somente a igreja do Senhor Jesus Cristo vai cantar o hino da vitória nos céus, com Jesus Cristo e com os seus anjos. Você quer fazer parte desta igreja que vai cantar o hino da vitória? Então abandone a lei de Moisés. Venha para a graça do Filho de Deus aqui na terra. Sem a graça do Filho de Deus, nenhuma alma cantará o hino da vitória nos céus. Sem a graça do Filho de Deus, nenhuma alma entrará no reino dos céus para cantar o hino da vitória. Quem disse tudo isso foi o fundador da igreja de Deus aqui na terra. Veja João 14:6. Quem tiver o seu passaporte com o carimbo do pastor Jesus Cristo entrará no reino dos céus para cantar o hino da vitória. No passaporte tem que ter um nome bem legível, graça sobre graça. Se o seu passaporte não tem o carimbo graça sobre graça, você vai ser barrado na porta dos céus e vai ser lançado no inferno de fogo ardente, onde o fogo nunca se apaga e o bicho não morre, como disse Jesus em Marcos 9:42-48, Apocalipse 21:8-27. O Senhor Jesus Cristo disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. As lideranças religiosas e suas igrejas vivem enganando as suas igrejas. E quem mais entristece o Espírito Santo de Deus aqui na terra, estas igrejas que se dizem pentecostais, brincando com o Espírito Santo, dizem que são cheios do Espírito Santo, mas com as suas obras negam o Espírito Santo. Tem pessoas que têm uma vida desajustada diante de Deus, e quando chega na igreja, é impulsionada a falar em línguas estranhas, dizendo eles que é o Espírito Santo. Será que o Espírito Santo habita em vasos sujos, cheio de pecado e hipocrisia, cheio de podridão, adultério e mentira? As igrejas que se dizem pentecostais não têm ideia quem é o Espírito Santo. Pensam que estas linguagens que eles falam nas igrejas é o Espírito Santo. Quem já ouviu a voz do Espírito Santo para que possa copiá-la e falar a língua do Espírito Santo? Para a sua meditação sobre este Espírito que atua nas igrejas que se dizem pentecostais, leia 2 Coríntios 11:1-15. Se Satanás se disfarça em anjo de luz, porque ele não pode se disfarçar também no Espírito Santo para enganar as igrejas que se dizem pentecostais? Isso é, pentecostais entre aspas, que se dizem pentecostais. Não sabem as profundezas de Satanás aqui na terra. Veja o que o anjo do Senhor Jesus Cristo disse para o líder da igreja de Tiatira: digo-vos, porém, a todos os demais que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina, e não conheceram a chamada profundeza de Satanás, que outra carga não porei, mas o que tendes retende até que eu venha. Amados irmãos e ouvintes, as igrejas que se dizem pentecostais não conheceram as profundezas do inimigo de Deus aqui na terra. Já foi feito pesquisas em algumas igrejas que se dizem pentecostais e rituais de centro de macumba. Foi constatado que o mesmo espírito que atua nos terreiros de macumbas é o mesmo que atua em muitas igrejas que se dizem pentecostais aqui na terra. Quem nos mostra tudo isso é as redes sociais. Pergunte a uma pessoa de uma igreja pentecostal: você já participou de algum ritual de terreiro de macumba? Como eles não conhecem as profundezas de Satanás, eles dizem: Deus me defenda de participar do terreiro de macumba ou qualquer ritual do diabo. Quem não conhece as profundezas de Satanás não sabe que os macumbeiros, quando recebem
os espíritos, eles ficam fora de si, falam línguas estranhas, bate o pé no chão com força e fazem um rodopiado no chão, no meio do salão, com danças e batimento de palmas. Não estou generalizando e dizendo que são todas as igrejas que se dizem pentecostais, que imitam os rituais dos macumbeiros, mas tem uma boa porcentagem muito alta de igrejas que se dizem pentecostais, que muitos rituais de macumba e Xangô perdem para eles, porque o rodopiado é grande com as mãos para trás das costas. Muitas igrejas que se dizem pentecostais dizem que as línguas que eles falam nas igrejas é a língua dos anjos, é a língua do Espírito Santo. Qual é um dos pentecostais que já falaram com um anjo? Ouviram a sua voz para saber se a linguagem dos anjos é inglesa ou portuguesa? Quem já ouviu a voz do Espírito Santo para saber que a linguagem do idioma, que é a linguagem do Espírito Santo, que idioma ele fala? Se é inglesa ou portuguesa? Quem pode afirmar se as igrejas que se dizem pentecostais falam realmente a língua dos anjos e a língua do Espírito Santo? Para você não ter dúvida se as línguas estranhas que os pentecostais falam é dos anjos ou do Espírito Santo, examine as escrituras com a guia do Espírito Santo, que você vai descobrir se as línguas que as igrejas que se dizem pentecostais falam é dos anjos ou do Espírito Santo. Quem não conhece as profundezas do inimigo de Deus aqui na terra afirma que as línguas estranhas que as igrejas que se dizem pentecostais falam é dos anjos e do Espírito Santo. Quem pode afirmar que a igreja de Jesus Cristo é pentecostal ou não pentecostal? Para quem não conheceram as profundezas das chamadas profundezas de Satanás, afirma que todas as línguas estranhas que as igrejas que se dizem pentecostais falam é dos anjos e do Espírito Santo. A culpa das pessoas brincarem com o Espírito Santo está nos seus líderes religiosos, que é o professor destas heresias pregadas nas igrejas que se dizem pentecostais. Além, as lideranças religiosas do século XXI não conheceram as profundezas de Satanás e de onde ele veio. O nosso inimigo veio dos céus, aqui para esta baixa terra. Ele sabe falar a linguagem dos céus. Ele sabe a linguagem dos anjos. Porque ele é um anjo que foi expulso dos céus aqui para esta baixa terra. Quando o anjo rebelado foi expulso dos céus aqui para esta baixa terra, os anjos de Deus disseram: ai da terra e dos que nela habitam, porque o anjo rebelado desceu para lá com grande ira. E a missão dele na terra é enganar as nações da terra. Veja Apocalipse 12, 7 a 12. Os povos mais fáceis do inimigo enganar é os povos religiosos. E os povos de um coração duro e aberto para o inimigo de Deus é os religiosos. E os povos religiosos que seguem o exemplo da mãe Eva aqui na terra. Qual é um filho que não gosta de seguir o exemplo da sua mãe? Os religiosos seguem o exemplo da sua mãe Eva na desobediência ao seu Criador. Eva deu ouvido à voz do inimigo e isso fez com que Deus expulsasse eles do jardim do Éden para ir cultivar a terra e comer do suor do seu rosto. Esta desobediência vem de geração em geração até o dia que se chama hoje. O anjo caído da graça de Deus conseguiu enganar Eva no jardim do Éden. Até hoje continua enganando os povos da terra. E o que mais tem rendido proveito para o anjo caído da graça aqui na terra é as religiões e as suas igrejas. Jesus Cristo fundou a sua igreja aqui na terra. O anjo caído da graça fundou as suas igrejas aqui na terra. A igreja do Senhor Jesus Cristo vai morar nos céus. As igrejas do anjo caído da graça vai morar no inferno. A igreja do Senhor Jesus Cristo se rege pelas escrituras. As igrejas do anjo caído da graça se rege também pelas escrituras. Aonde está a diferença da igreja do Senhor Jesus Cristo para as igrejas do anjo caído da graça? Veja Mateus 7, 21 a 29, Lucas 6, 46 a 49. A diferença está na prática. A igreja do Senhor Jesus Cristo pratica a graça de Cristo. As igrejas fundadas pelo anjo caído da graça praticam a lei de Moisés do Antigo Testamento. A graça está no Novo Testamento. 99% das igrejas praticam a lei. Apenas a igreja do Senhor Jesus Cristo pratica a graça. Isso significa que
que o Senhor Jesus Cristo é verdadeiro, porque ele disse em Lucas 12:32, não temas ao pequeno rebanho, porque aprove ao Pai dar-vos o reino. Jesus Cristo disse, não temos ao grandes rebanhos, ou disse, não temos ao pequeno rebanho? Isso quer dizer que a igreja do Senhor Jesus Cristo é um pequeno rebanho aqui na terra, e as igrejas do anjo caído da graça é os grandes rebanhos aqui na terra, pastoreada pelos pastores. O pequeno rebanho é pastoreado pelo único pastor. Veja Eclesiastes 12:11, João 10:16. Veja o que disse Salomão. As palavras do sábio são como aguilhões e como prego bem fixados. São as palavras coligadas dos mestres, as quais foram dadas pelo único pastor. Vamos ver a palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o que é mercenário e não pastor de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e o lobo dispersa e arrebata. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, a estas também me importa conduzir. E elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Deu para os amados irmãos e ouvintes entenderem que a igreja do Senhor Jesus Cristo não tem pastores, tem um só pastor, tem um único pastor aqui na terra, tem um único rebanho em toda a face da terra. Que Deus tenha misericórdia desta nação religiosa que são como casas edificadas na areia. No dia da prestação de conta não vão resistir, porque não estão edificados sobre a rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, estão edificados na areia, ou seja, na lei de Moisés, pagando os dízimos do seu salário, da sua renda, para um homem titulado pastor, sob pretexto que se não pagarem os dízimos, fielmente estão roubando a Deus. E por roubarem a Deus, não tem salvação, não direito de entrar no reino de Deus, pregam os pastores para os seus fiéis. Somente a igreja fundada pelo único pastor está de acordo com a palavra de Deus aqui na terra. Somente a igreja fundada pelo anjo caído da graça tem esta maldita doutrina do dízimo, da lei de Moisés. O anjo do Senhor Jesus Cristo repudia esta maldita doutrina do dízimo da lei de Moisés. A igreja do Senhor Jesus Cristo está na graça, é graça sobre graça. Veja João 1:16-17, Gálatas 5:1-4, Gálatas 3:10-13, Gálatas 4:4-5, Gálatas 2:19-21. Para os amados irmãos e ouvintes não terem dúvidas da mensagem do porta-voz de Deus, leiam Apocalipse 22:16, Isaías 44:26, Lucas 10:16, João 13:19-20, Mateus 10:40-41. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar. Estamos limpos do sangue de todos que ouviram a nossa mensagem e não deu crédito. Somos a atalaia da última hora, de volta à palavra original. Este é o conselho revelado dos céus, o conselho que Deus tinha para ser revelado para o seu atalaia, para ele repassar para as igrejas do século XXI, terceiro milênio. É o conselho, é a palavra. Deus em Cristo seja louvado. Amém. Os irmãos sabem o que significa a palavra amém? Palavra amém significa eu concordo, assim seja. Então, Deus e seu Filho Jesus Cristo e os anjos estão no céu dizendo amém para a nossa mensagem. E toda a igreja de Deus na terra e de Jesus Cristo diga amém.